Então, o Senhor nosso Deus, que é o Criador, que é a verdade absoluta e que nos deu um DNA da verdade, que nos faz reconhecer o certo e o errado no mundo, há de julgar com justiça. Para isso, ele nos deu a possibilidade de entender, resistir, ouvir, obedecer e seguir a verdade em toda a criação. Então, todo homem consegue resistir ao pecado. Não resiste se desejar agradar o seu corpo, agradar a sua carne, segundo o que o mundo oferece. Todo homem pode ouvir a sua palavra, todo homem pode obedecer, pode seguir a verdade em toda a criação. Então, o juízo é e sempre será justo. Mesmo que o homem possa dizer, isso não é justo, ou aquilo não é justo, mas toda a peregrinação na face da terra, desde o Éden até os nossos dias, nos traz as doenças, nos traz as enfermidades, uns morrem mais cedo, outros morrem mais tarde, uns têm um problema de um tipo, outros têm problema do outro, mas isso tudo são consequências da vida em que vem desde Adão até agora. E o Senhor só aguarda o dia em que ele virá e vai resgatar, será a segunda vinda de Cristo, onde tudo será acertado. Mas, mesmo que no mundo haja outros ensinamentos que não são originados na verdade, portanto são mentiras, o juízo de Deus é a verdade e já está revelado. O Senhor é tão misericordioso que ele nos deu já exatamente um guia, uma bússola, que é a sua palavra, um espelho, para que eu possa me comparar a esse espelho, não me comparar por um irmão ou outro irmão, por um conhecido ou uma conhecida, mas me comparar na palavra se eu estou vivendo segundo a verdade. É aqui, na palavra verdadeira, não nessas Bíblias fabricadas por homens, mas nessa pura, que é a palavra de Deus, nela está a verdade. E é esse o espelho que vai julgar o mundo. Tanto é justo o juízo sobre a verdade, que já o homem está julgado ao passar por esse mundo. Nós estamos sendo julgados agora. Eu serei julgado pelo que eu fiz nessa peregrinação. Todos serão julgados sobre as palavras escritas, reveladas pelo Espírito de Deus a seus servos, conforme diz sobre o julgamento e também sobre orar por mortos, retirar do purgatório, são criações humanas. Você não adianta orar por mortos. Ele já foi julgado. Quando ele passou por aqui, faleceu, ele foi julgado. Ele foi julgado segundo essa palavra. Ali ele vai receber de Deus o seu galardão. É vida eterna com Jesus ou é vida eterna com o diabo? Não tem outra palavra. A verdade é essa. E você morreu, você vai direto para o julgamento que é segundo a palavra. Está escrito em João 12, versículo 48, está escrito o que aqui em João 12, voltando atrás um pouquinho, João 12, 48, olha o que está escrito aqui. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, esta o julgará no último dia. Não tem outro julgamento. E não tem outra segunda chance. Não é como pregam a heresia católica de um purgatório. Você saiu da terra, você faleceu, você vai para um lugar de espera, tipo uma sala de espera, e ali fica esperando. E aí, se alguém aqui orar por mim, eu vou poder ser salvo lá daquele purgatório. Não, isso a Igreja Católica inventou para receber suas ofertas, para tirar por indulgência, para você comprar a saída de alguém que você acha que não está no céu.
ali do purgatório. Isso é uma heresia católica para enriquecer a Igreja Católica. Também tem essa heresia espírita. Essa heresia espírita que você não para de vir e voltar, vir e voltar, vir e voltar no mundo, reencarnar. Morre hoje, reencarna amanhã e está tudo certo. Não, não é assim. É passar uma vez na face da terra, vindo depois disso o juízo. Ou a Bíblia, que eles mesmos usam para pregar, eles pegam versículos isolados, criam sua própria verdade, não conhecem ou não querem conhecer o contexto bíblico e aplicam de você poder estar vindo e voltando, vindo e voltando. Quem fala, se é um espírito que diz que fala com alguém, é o espírito do diabo, que ele sabe agradar a carne de todo mundo. Ele sabe agradar. Você vai em algum lugar aí para falar com um parente seu que morreu, o que vai acontecer? O diabo vai usar aquele servo dele que está ali na tua frente e vai revelar até o número da carteira de identidade daquele que morreu para te convencer que é Deus que está falando. Mas não é Deus, é o mundo. É o mundo que está falando na boca daquele ali. É purgatório, é o espiritismo, vai tudo contra essa palavra da verdade, a palavra absoluta. A verdade absoluta. Como então? Mas se diz a palavra que nós lemos aqui em João 12:48, que eu vou ler de novo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa julgará no último dia. Como então poderia orar para salvar alguém que já morreu? Como eu poderia orar para salvar alguém que já morreu, se quem vai julgar ele é a palavra que tem pregado? Não tem como. É contra a palavra de Deus, a verdade absoluta. Ou sacrificar, pagar, ofertar pela salvação de alguém. Como que eu poderia fazer isso? Não há como. Não há como ir contra a verdade absoluta. É tudo que nós estamos estudando desde o início dessa palavra. Pois a verdade diz que todos serão julgados pela palavra pregada. Poderia um morto que fez o que era mal salvar-se? Se vai ser julgado pela palavra, fez o que era mal, agora vai se salvar porque outro vai fazer um bem para ele que fez o mal se salvar? Ora, meu irmão, minha irmã, isso é heresia. E nessa palavra da verdade também diz sobre quem e o que é a verdade. A própria palavra revela quem e o que é a verdade. Em João 14, no versículo 6, estamos aqui em João 12, 13, João 14, versículo 6 diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, essa heresia que muitos dizem, principalmente católicos e espíritas, principalmente os espíritas, dizem mais isso até. Tem muitos caminhos para chegar a Deus. Não tem muitos caminhos. Só existe um caminho. Ou Jesus Cristo é mentiroso. E agora você vai ter que escolher. Ou Jesus está mentindo, ou as heresias estão mentindo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem. Quando ele diz ninguém vem, é porque ele já está no Pai. Ninguém vem ao Pai. Ele é o Criador. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. E ele diz: ninguém vem a não ser por mim. E também diz mais sobre buscar a salvação em outros caminhos. Crer que há outros caminhos. A mesma Bíblia que satanistas, que espiritistas, do espiritismo, que catolicismo, que mormon, todas essas heresias que existem aí, que até me falha o nome, tantas que tem agora, são tantas, não adianta nem citar nome, por tantas são, em Atos, mas todas elas, os que fabricaram as suas próprias Bíblias tiraram dessa. Só que
tiraram, obscureceram certos versículos e colocaram outros em seu lugar. Ou eles não leem nunca aqueles que eles não gostam. Eles marcam lá e aqueles para eles está no lado. Mas na Bíblia deles, que eles copiaram, na Bíblia original, está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, diz assim: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens em que devamos ser salvos. Isso é Pedro falando lá quando eles se escandalizaram porque havia sido um homem curado da sua paralisia. E ele falando que em nome de Jesus Cristo e pela fé em Jesus Cristo, aquele homem tinha sido curado. Então ele também disse isso. E também nenhum outro há salvação. Nenhum outro há salvação. Não há salvação em Maria, não há salvação em João, não há salvação em Pedro, não há salvação em Paulo, não há salvação em Elias, em Davi, em Jacó, em Abraão, em ninguém. Só há salvação em Jesus Cristo. Por isso também você, pregador, que fica pregando tudo que é nome na igreja, mas não toca no nome de Jesus Cristo, não é o Espírito Santo de Deus que está te usando. Porque só há um caminho para chegar a Deus. É o Senhor, Deus Todo-Poderoso. E sobre existir outra vida, ou purgatório, ou reencarnação, ou não existir inferno, sobre a vida na carne de Jesus, a verdade e sua volta diz. Veja o que diz em Hebreus 9, no versículo 27, que você pode entender sobre existir outra vida, ou existir purgatório, ou existir reencarnação, ou não existir, tem até quem diga que não existe o inferno, sobre a vida na carne de Jesus, a verdade e sua volta diz, Hebreus 9, versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo, assim também Cristo. Veja de novo. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Hebreus 9, 27. Vindo depois o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muito, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para salvação. Veja, Jesus Cristo nos deu o exemplo de tudo na sua vinda. Ele sofreu, ele padeceu, ele andou em espírito, em verdade, mas ele voltou ao Pai. E de lá, e ele passou aqui uma única vez. Nem Cristo virá uma segunda vez para viver entre nós. Mas ele virá para dar a cada um segundo as suas obras. E ele vai aparecer aos que sem pecado esperam para a salvação. Então será ressurreição para a vida eterna ao lado de Cristo e ressurreição para a condenação eterna. Então aquela conversa também dos satanistas, que é bom ser satanista porque eles dizem que daí, lá no inferno, você vai ser bem tratado. Ora, você pode fazer tudo que é crueldade, tudo que é pecado aqui na face da terra. E depois você vai viver eternamente ao lado do teu rei lá, no inferno, sem sofrer nada. Mas não é o que diz a Bíblia. Porque a Bíblia diz que o diabo já está condenado e que será lançado o diabo, a besta e o falso profeta, aquele que ensina doutrinas erradas, no inferno, onde serão atormentados 24 horas por dia. Porque está escrito na palavra da verdade isso. Não é eu que digo isso, é a palavra da verdade. E também em Mateus 25, versículo 41, diz assim, veja em Mateus 25, versículo 41.
sobre o julgamento. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Isso diz em Mateus 25, 41. Agora vamos ver o que está escrito em Apocalipse 20, no versículo 10. Apocalipse 20 e versículo 10. Essa é uma palavra excelente para os que creem em qualquer doutrina, querem viver na verdade relativa, querem gozar de todos os prazeres que a sua carne oferece e deseja aqui na face da terra, e depois não querem sofrer as consequências. Em Apocalipse, então, em Mateus, vou ler de novo, em Mateus 25, 41, diz: então dirá também aos que tiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Em Apocalipse 20, no versículo 10, diz: e o diabo que os enganava, que enganava aqueles que queriam viver na verdade relativa, foi lançado no lago do fogo e de enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. Vou ler de novo, Apocalipse 20, versículo 10. Vamos ler junto, Apocalipse 20, versículo 10. Olha o que diz aqui, Apocalipse 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago do fogo e de enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados. Você que creu na ideologia satânica de que lá você será rei no inferno junto com Satanás, ele será atormentado pelos séculos dos séculos. Se o diabo, a quem foi entregado esse mundo para separar entre os justos e os ímpios, porque o diabo é um comandado de Deus, a verdade é essa. Ele está no mundo para tentar os que estão destinados a encontrar a salvação. E dentre os que são tentados são predestinados a encontrar a salvação, destinados a encontrar a salvação, todo homem nasce destinado a encontrar a salvação. Uns alcançam a salvação, outros não. Uns ouvem a voz do Espírito da verdade, outros não. Uns entendem e seguem a voz da verdade absoluta, outros da verdade relativa. Uns desejam agradar a carne e ter os prazeres aqui nesse mundo, outros buscam a vida eterna e o prazer que há de vir, onde não haverá pranto, nem choro, nem dor. Outros recebem os prazeres aqui nesse mundo e depois vão ter pranto, choro e dor pelos séculos dos séculos, junto com a besta e o falso profeta e quem os enganou. Então, a única forma, porque diz na palavra da verdade, é aceitar ao Senhor como seu único e suficiente Salvador, porque quem me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai, diz o Senhor Jesus, a palavra da verdade. Então, você precisa confessar o Senhor aqui, publicamente. Confessar publicamente é o quê? É trazer para si a palavra da verdade, andar conforme a palavra da verdade, é congregar em uma igreja da sua escolha, é seguir, é aprender de Deus e viver conforme os ensinamentos de Deus. Quem crer e for batizado será salvo, é o que diz a palavra da verdade, e disso não há como escapar.
Não há como escapar. Jesus Cristo, como não teve no mundo, ele se dirigiu até João Batista. João estava lá no lado leste, próximo a Betânia, no Jordão, batizando. E o Senhor Jesus chegou lá. E João disse: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. João Batista o reconheceu porque Deus disse para ele que ele iria reconhecer, e Deus Pai o deu o reconhecimento de quem era Jesus Cristo, e Jesus Cristo entrou nas águas para ser batizado por João. E João disse: Senhor, eu deveria ir a ti e você veio até mim. Quem foi que Jesus disse? Jesus disse: deixa para que se cumpra toda a justiça, João. Deixa por ora assim para que se cumpra toda a justiça. Então o Senhor está te dizendo: cumpra toda a justiça. Confesse o meu nome como teu único Salvador, como o único nome em quem há salvação. Seja batizado confessando teus pecados e seja salvo. E ande na verdade absoluta da palavra. Seja guiado pelo verdadeiro pastor, aquele que anda segundo a palavra, aquele que não cuida e não zela da sua alma com interesses próprios, mas que quer te ensinar a palavra da salvação. Em nome do que é, em nome do que era, em nome do que há de vir, do Todo-Poderoso Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor.